Bom dia a todos. Queria agradecer a presença aí de todo mundo que está aqui nesse sábado de manhã conosco, para agora, então, discutir o tratamento multidisciplinar dos tumores ginecológicos. Meu nome é Camila Fogaça, eu sou médica oncologista no CEOF, com foco em tumores ginecológicos e urológicos. E, primeiramente, eu queria convidar a doutora Maria Eduarda Meyer, que também é oncologista no CEOF, com foco em tumores ginecológicos e de mama. Ela vai me ajudar a coordenar essa mesa hoje. E, além disso, eu queria convidar outros ilustres colegas para estarem aqui conosco hoje. A doutora Bruna Serpa, que é radiologista aqui na Clínica Imagem. A doutora Cristiane Almeida, que é radioterapeuta, trabalha na Clínica São Sebastião. O doutor David de Souza, que é oncogeneticista. A doutora Filomena Carvalho, patologista em São Paulo, juntamente com o doutor Jesus Paula Carvalho, que é da ginecologia e cirurgião ginecológico. A doutora Karine Perim, da cirurgia oncológica aqui de Florianópolis. A doutora Leisa Grando, que é ginecologista. E o doutor Rafael Vasconcelos, que é cirurgião oncológico, para conosco comporem essa mesa de discussão. Acho que, primeiro de tudo, a gente conversar sobre o quanto o avanço dos tumores ginecológicos tem acontecido nos últimos anos. Essa sempre é uma mesa que, em todos os congressos, era um pouco pequena e pouco prestigiada, mas, a cada ano que passa, os tumores ginecológicos animam cada vez mais todos os especialistas que trabalham nesse tratamento. Bom, então, o nosso caso clínico é de uma paciente mulher de 60 anos, professora aposentada, de histórico familiar de câncer, era muito frusto, então ela tinha uma tia paterna com histórico de câncer ginecológico, mas dados muito imprecisos, tanto da idade do diagnóstico, quanto de qual realmente era o tumor primário. Ela não tinha nenhum histórico de tabagismo e etilismo, e de atividade física, pratica musculação com beach tênis diariamente. De histórico pessoal, essa paciente teve uma menarca aos 12 anos, era uma gesta 2 para 2 cesárea 2, ela amamentou só por 3 meses. Ela teve uma menopausa aos 52 anos e não tinha nenhum histórico de terapia de reposição hormonal. Tinha cirurgias, uma colecistectomia, varizes, prótese mamária e uma abdominoplastia. E essa paciente, quando foi conhecida pela nossa equipe, ela tinha um histórico de que, em 2017, ela tinha tido um câncer na mama direita, quando, então, ela tinha 55 anos. Era um triplo negativo, ela foi submetida à cirurgia upfront, então, a um setor e uma biópsia de linfonodo sentinela. Era um PT1C, N0, um grau histológico 3, com uma invasão perineural presente, e ela foi tratada com quimioterapia, com TC por 6 ciclos, seguido de radioterapia, e agora essa paciente se encontrava em seguimento. Primeiro de tudo, eu queria perguntar ao David sobre a indicação de testagem nessas mulheres. A gente já tem discutido bastante isso desde ontem, mas nos fala um pouquinho, David, da indicação de testagem em pacientes com câncer de mama. Então, só para relembrar, né, o que a gente já conversou ontem, ela tem indicação de testagem tanto pela idade quanto pelo subtipo do tumor, né? Então, o novo guideline da ASCO, idade menor ou igual a 65 anos, se for triplo negativo, independente da idade, né? NCCN, a mesma coisa, triplo negativo, independente da idade, testaria, né? Então, aqui a gente tem uma indicação formal, né, de recomendar o teste para essa paciente. Bom, então, revisando isso que o David nos falou, né, a gente teve, ultimamente, uma indicação bem impactante do Colégio Americano de Mastologistas, que é rastrear todas as pacientes com diagnóstico de câncer de mama, independente da idade ou do tipo do câncer. Mas isso é algo que, na nossa prática clínica, não é viável, né?
Então, a Sociedade de Oncologia Americana, assim como a Sociedade de Oncologia Cirúrgica e a Sociedade Brasileira de Oncologia, indica tratar, então, as mulheres que têm câncer de mama abaixo dos 65 anos. E, além dessas mulheres, aquelas com qualquer idade que sejam candidatas a tratamento com inibidores da PARP, ou que tiveram câncer de mama triplo negativo, uma história pessoal ou familiar sugestiva de variante patogênica, ou aquelas pacientes de ascendência judaica askenazi. Já o NCCN é um pouco mais econômico, ele indica que todas as mulheres abaixo dos 50 anos com diagnóstico de câncer de mama tenham a testagem, e acrescenta aqui, então, pacientes com múltiplos tumores primários, câncer de mama em homens, naquelas indicações dos pacientes acima de 50 anos. Essa paciente, então, realizou um teste genético, foi encontrada uma variante patogênica no gene BRCA1. David nos fala um pouquinho sobre essa mutação. Só em relação ao slide anterior, né, embora a NCCN seja um pouco mais conservadora ali na idade, né, indicando 50 anos, lembrando que a NCCN ela sempre vem flexibilizando essas indicações, né? Então, assim, é aquilo que a gente conversou ontem novamente, né? A gente vai chegar num cenário de testar todo mundo, mas para isso a gente precisa realmente que os testes sejam ainda mais barateados, né? E vai depender muito do serviço que você está, quem é a paciente que você está lidando, né? Qual é a condição financeira dessa paciente. Em relação a esse teste, né, o que a gente viu ali? Então, é uma variante frameshift, né, no gene BRCA1. Essa é uma variante super bem conhecida. Ela é uma variante fundadora, né, da população judia askenazi. Então, é uma das variantes mais estudadas que a gente tem no gene BRCA1, uma variante claramente patogênica, realmente. E aqui, agora, a gente tem uma chance de seguir, acompanhar o tratamento dessa paciente, de seus familiares, né, que realmente pode mudar a vida dessa família no que diz respeito ao diagnóstico de câncer, né? Bom, então, a respeito das pacientes com BRCA mutado, sobre o risco de câncer de mama, as pacientes com BRCA1 mutado, elas têm um risco absoluto maior do que 60% de ter um câncer de mama ao longo da vida, e de um câncer de mama contralateral em 20 anos de até 40%, né? E as pacientes BRCA2, elas têm um risco também absoluto maior de 60% de desenvolver câncer de mama, e um risco de câncer de mama contralateral em 20 anos de até 25%. Lembrando só que aqui a gente tem os dados, né, de risco de câncer de mama contralateral, independente assim, da faixa etária. Tem um trabalho da ASCO que é bem interessante, e eles dividem esse grupo de mulheres de acordo com a idade, né, e aí a gente, com certeza, nesse cenário, teria um risco menor, né? Eu gostaria só de voltar um pouquinho nessa paciente. Antes do teste genético, é claro que agora ela já tem uma indicação de a gente fazer um acompanhamento todo específico, né, por conta de a gente já saber dessa mutação. Mas queria saber dos colegas ginecologistas, né, a gente está aqui agora fazendo uma integração, então a gente tem aquela paciente com histórico de câncer de mama, mas essa paciente ela não é só mama, né? Como é que é o acompanhamento dessa paciente num consultório ginecológico? E aqui a gente está falando de uma realidade de uma paciente de câncer de mama triplo negativo, mas a gente tem muitas pacientes, né, a maioria das pacientes luminais, e muitas delas vão usar tamoxifeno. A gente tem que ter um cuidado especial, como é que é o acompanhamento, será que a gente pede um exame antes de iniciar tamoxifeno? Então, queria saber da experiência do Dr. Jesus, se a doutora Leisa também tem alguma experiência de já ter acompanhado pacientes que tiveram histórico de câncer de mama e estão em algum tratamento. Bom, primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer nossa última participação aqui, a Adriana, aos organizadores, por esse excelente encontro. Um prazer estar aqui com vocês. Ela teve o câncer de mama dela faz 5 anos. E em que momento foi feito esse teste? Foi agora ou foi lá logo depois? Logo depois do câncer de mama. Tá, então... Ok. Paciente, essa é uma situação bastante frequente. A paciente vai num mastologista, tem um câncer de mama, um triplo negativo, testa, vem uma mutação patogênica e vem para o ginecologista. Nós aplicamos os critérios de cirurgia profilática para essa paciente. Se ela chegasse para mim, eu não teria dúvida de indicar para ela
uma cirurgia profilática em qualquer idade. O ideal é lá atrás, mas ela tem a informação agora, ela é de risco. A cirurgia profilática seria salpingo ou forectomia. No caso, nós, no nosso serviço, sempre indicamos também a histerectomia. A histerectomia aumenta um pouco o risco, não é como no ovário, mas também não é como na população geral. E por uma questão tática, é muito melhor você fazer, porque nós fazemos todos os procedimentos por via minimamente invasiva e nós retiramos todo o útero, ovário e tubos num único bloco pela vagina. Então, até esteticamente é melhor, não tem que fazer uma incisão maior. E nós resolvemos também a questão eventual do sangramento pós-tamoxifeno, porque esse é um problema. Respondendo a sua pergunta, uma mulher que toma tamoxifeno, nós já esperamos que ela vá ter um eco endometrial um pouco mais espessado. Não é recomendável que se faça exames sequenciais, porque você vai detectar e vai fazer um excesso de intervenções por conta do espessamento. Não se enquadra nos protocolos de avaliação pelo espessamento endometrial, a não ser que ela sangre. Então, o gatilho para a gente intervir é o sangramento. Usou tamoxifeno até 8 milímetros, tudo bem. Agora, sangrou em qualquer momento, investiga. Depois eu posso falar como é que a gente investiga. Doutor Jesus, só para a gente entender um pouco melhor isso, porque nós vimos na nossa prática como oncologistas e até mesmo, muitas vezes, em pacientes não oncológicas, uma solicitação um pouco desordenada de ultrassom transvaginal, né? Então, a gente realmente, como o senhor disse, não tem indicação de pacientes em uso de tamoxifeno de ficarem acompanhando esse endométrio, só nas pacientes sintomáticas, né? Acompanhar é uma coisa. Hoje, o ultrassom ficou uma ferramenta tão popularizada que mesmo quem não faz imagem acaba usando ele como você usa o colposcópio, como você usa o espéculo, ou seja, olhar o eco endometrial é algo que cada vez mais está sendo incorporado pelo ginecologista geral. Ele coloca o transdutor transvaginal e vê. Assim, é um rastreamento para depois você referenciar realmente para um exame sistemático de ultrassonografia. Então, isso é feito. Não se assustar com aqueles guidelines. Olha, mulher na pós-menopausa até 4 milímetros está segura, de 4 a 8 você já está numa zona amarela, e investigar. Investigar quando? Quando sangra. Porque o simples espessamento é o que se espera do endométrio. Você estimula, ele espessa. Se você tem dúvida, aquele está espessado por um estímulo ou porque tem alguma coisa crescendo ali, faça uma deprivação, se ela puder, no caso aqui, acho que ela não pode, por causa do câncer de mama, mas uma mulher normal, faz uma deprivação com progesterona e repete 40 dias depois que o eco vai estar fininho, pronto, está resolvido. E, continuando os outros exames, David, que essa paciente deveria fazer. Então, mesmo que ela tenha um histórico de câncer de mama, a gente se preocupa muito mama e ovário, mas existem alguns outros riscos menores, né? Mas o que essa paciente ainda deveria fazer de exames de segmento? Lembrando da cirurgia, né? Então, a salpingoforectomia bilateral redutora de risco. A variante em BRCA1, a gente tem ainda indicação de fazer um acompanhamento de melanoma, que é controverso, né? A gente na NCCN eles colocam lá no início no segmento para toda paciente BRCA e depois lá no final eles discutem que na verdade o que ficou comprovado é com BRCA2. Tem um trabalho recente de 2024 que fala de um risco para portadores de variantes em BRCA1 também, mas é bem controverso, assim, né? O risco de câncer de pâncreas, então se a gente tiver casos de câncer de pâncreas na família, a gente também vai acompanhar, né, a partir dos 50 anos, ou a depender se foi uma idade mais jovem que a gente teve, até antes com exames de ressonância de abdômen, né, ou uma colangiorressonância, e os homens ainda vão acompanhar outras coisas, né, vai também acompanhar a mama, né, com exame físico, e a gente vai fazer também o acompanhamento da próstata aí, né. Revisando um pouquinho, então, o exame clínico nessas pacientes mutadas deve começar aos 25 anos
a cada 6 a 12 meses. E essas pacientes, a partir dos 18 anos, já tem que ter o conhecimento da mama, do exame físico e do autoexame, né, e do risco dela. Já o rastreamento mamário, então, feito com ressonância magnética anual dos 25 aos 29 anos e dos 30 aos 75, mamografia anual e ressonância de mamas em alternado. E a partir dos 75 anos, claro, a gente vai fazer de maneira muito individual, a depender dos demais riscos dessa paciente. E já ontem a gente já conversou bastante sobre a mastectomia redutora de risco. A gente sabe que isso ainda não tem nenhuma evidência de impacto na sobrevida global dessas pacientes, então a gente tem que discutir muito, abordar com a paciente aquilo que é importante para ela, né? Se é para ela pior conviver com talvez o risco aumentado de ter um outro câncer de mama, ou os riscos e o efeito estético e o efeito da mastectomia na sua vida, né? Então, é algo que tem que ser muito individualizado. Já a respeito das pacientes com mutação de BRCA em relação ao risco do câncer de ovário, isso que já foi muito dito aqui, não existe um rastreamento eficaz para essas pacientes. Então, aqui, diferente do câncer de mama, em que a gente fala de tumores que são, na grande maioria das vezes, quando detectado precocemente, curáveis, os tumores ginecológicos, na grande maioria das vezes, quando detectados, já são incuráveis, né? Então, a gente está falando de uma doença de outra gravidade. Então, a gente tem a indicação da cirurgia redutora de risco nas pacientes BRCA1 pelo alto risco de câncer de ovário e em idades mais precoces, essa recomendação entre os 35 e 40 anos. No BRCA2, a gente pode atrasar um pouco isso, em média aos 40, aos 45 anos, mas é claro que a gente tem que avaliar o histórico familiar dessa paciente. Se tiverem históricos em idade mais precoce, a gente também tem que avaliar essa questão. E como o David nos disse, o melanoma, a dermatoscopia anual e minimizar a exposição dos raios ultravioletas. Eu acho que é importante ressaltar, como o doutor Jesus colocou, mesmo nessa paciente com histórico de câncer de mama, né? A mastectomia, a gente ainda tem essa discussão, se ela vai realmente diminuir mortalidade, mas o câncer de ovário, uma paciente que teve um T1C, que ela pode estar curada, não existe queria saber a opinião de vocês, mas um limite de idade para essa paciente ser indicado fazer a oforectomia. Claro que a gente vai considerar o prognóstico, né, mas uma paciente com câncer de mama triplo negativo inicial, né, depois de um tempo de seguimento, que a gente vê que essa paciente não teve uma recidiva da doença, acho que ela continua fortemente sendo sugestionada a fazer a salpingoforectomia profilática. Sem dúvida. Eu tenho um caso, inclusive, de uma paciente, agora não recordo se é BRCA1 ou BRCA2, mas que o diagnóstico foi acima de 70 anos, acho que 72, se eu não me engano. Ela foi para uma cirurgia redutora de risco, sem evidência de doença, e descobriu um tumor de ovário, né? Então, assim, independente da idade, a paciente estando bem, né, tem uma indicação de continuar de investir nessa paciente, né? Quando a gente faz a cirurgia redutora de risco para o ovário, de 2 a 3% nós encontramos um carcinoma oculto, mostrando quando se faz na idade recomendada, 35 a 40. Tem vários estudos mostrando o fosso que existe entre a indicação médica e a prática, né? Grosseiramente, 1/3 das pacientes que estão na pré-menopausa aceitam a cirurgia redutora de risco, 2/3 refutam. E mesmo quando isso é oferecido de forma gratuita, quando tem um programa em Israel que foi oferecido, elas refutam. Este é um dos argumentos que é utilizado para talvez, que ainda não é validado, mas daqui a pouco a gente vai ter essa informação, de fazer a salpingectomia imediata e o que chama de delayed oforectomia, a oforectomia depois da menopausa. Um trabalho italiano mostrou que, numa coorte de mulheres que foram indicadas para fazer a cirurgia profilática, 1/3 aceitou, mas nesse 1/3 que aceitou, grande parte já era pós-menopausa. Então, veja a dificuldade que nós temos. Quando chega para mim uma paciente que vem do mastologista para indicar a cirurgia profilática, eu já sei que vou ter 3 conversas de 1 hora para explicar todo o racional,
porque e aí o médico, o ginecologista tem que fazer isso, você tem que explicar. E por que isso? Porque nós não falamos a mesma língua. Essa mulher, ela traz a informação de quem está preocupado com a parte metabólica, que diz, imagina, sem ovário você vai ficar muito mal. Então, mesmo entre os ginecologistas, existem muitas informações desencontradas, muitas vezes antagônicas. E aí você tem que explicar. Por quê? Porque ela não tem nada no ovário. Eu faço ultrassom todo ano, não adianta. Pode fazer o que quiser. Não existe um exame que ela vai ter. Eu costumo dizer para essas pacientes, olha, o câncer de ovário é como um tiro. Uma vez que disparou, o estrago está feito. Não tem tiro fraco, tiro forte, tiro devagarinho, tiro rápido. É tiro. Ou seja, você torce para não ter. Porque uma vez que teve, mesmo esses casos de câncer oculto, você já vai encontrar células neoplásicas fora já é uma doença que já deu um passo adiante. Então, daí, realmente é muito importante nós firmarmos. Na mulher na pós-menopausa, tranquilo. Na mulher na pré-menopausa, é assim para a gente indicar. Acho que a dificuldade já começa em a gente conseguir fazer a testagem em cascata, né? Porque essa paciente ela vai ter um benefício para todos os seus familiares. Mas tem estudos, né, David, mostrando que realmente assim, a aderência à testagem é difícil. E depois tem essa questão, essa paciente, inclusive, ela tem uma sobrinha que fez o teste, mas ela está relutando muito em relação a salpingoforectomia. E ela já tem um filho, ela já está com prole constituída, mas eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer para ajudar nessa decisão da paciente, né, claro, chamar essa atenção realmente do câncer de ovário, que a gente sabe que é um diagnóstico realmente muito difícil de ter precoce, então a gente tem baixas chances de cura quando a gente tem um diagnóstico, mas essa paciente sem histórico de câncer, né, essa sobrinha, se ela fizer a salpingoforectomia, ela pode fazer reposição hormonal. Então, a gente já tem, né, dados que é seguro fazer a reposição para essas pacientes mutadas, e daí isso eu acho que é um fator que pode ajudar a paciente. Eu disse para ela, se tu desenvolver um in situ que seja na mama, eu já não vou mais poder te oferecer a reposição. Então, é o que eu uso na minha prática para ajudar na decisão dessa paciente. E gostaria que a Bruna pudesse falar um pouco para a gente assim, dessa dificuldade do ultrassom realmente em relação ao ovário, né? Qual que é essa nossa limitação, como é difícil essa avaliação. Bom dia, obrigada pelo convite, pela oportunidade. O ultrassom, acho que o Dr. Jesus falou muito bem, é quase a continuação do exame físico. Aí, o ultrassom transvaginal, ele é pedido de rotina. Mas, realmente, para ver ovário, a gente vai pegar esses tumores já mais avançados, né? E a paciente menopausada, no caso, tem ovários geralmente menores, de difícil visualização, então acho que o ultrassom transvaginal e também é realizado de forma com médico não específico. Isso é outra, acho que a gente tem que deixar claro, exames de ultrassom, todo mundo faz ultrassom transvaginal, né? Não é um médico especialista em pelve que vai fazer como a gente vai analisar a ressonância. Então, né, até a classificação, que a gente tem uma classificação para lesões ovarianas, para predizer risco de malignidade, não é nem de conhecimento, mas nem todos têm a formação para fazer esse tipo de classificação. Quando é visto, né, uma lesão suspeita, daí sim, no ultrassom, a gente sugere a ressonância para dar mais detalhes. Rafael e Karine, vocês que vão trabalhar conosco nesse jogo difícil aqui, como que a gente consegue conversar ou encaminhar a paciente para vocês? Como que é a recuperação cirúrgica? Acho que elas têm muito medo disso, né? Poxa, vou fazer uma cirurgia para uma doença que eu ainda nem tenho. É uma cirurgia tranquila? Como que é o ato cirúrgico para quando a gente vai encaminhar a paciente para vocês, a gente convencê-la que é importante que vocês as acompanhem aqui no nosso dia a dia? Então tá. Bom dia, muito obrigada também pelo convite. Antes de virmos aqui para a mesa, eu estava conversando com o Rafael, independente da pergunta que vocês fossem nos fazer, eu ia dizer que tinha que operar, viu? Cirurgião gosta de operar.
Mas a gente sabe, né, como o próprio Dr. Jesus falou, do tiro, o câncer de ovário, quando ele desencadeia, se forma, o prognóstico não costuma ser bom nessas pacientes. A doença ovariana, o diagnóstico muitas vezes é de forma tardia, já é uma doença avançada, então o real benefício mesmo da cirurgia, pode ter certeza que é na cirurgia profilática. Nas mutações BRCA1 e 2, a indicação é de salpingofarectomia bilateral. Nas pacientes na pré-menopausa, as que estão receosas, a gente tem essa possibilidade de fazer uma salpingectomia e, eventualmente, oferecer uma oforectomia tardia e fazer o acompanhamento com ultrassom e CA-125, mas sempre lembrando, não é a cirurgia indicada e o ultrassom e o CA-125 de segmento não são exames de rastreamento para isso. Eles são uma ponte para a cirurgia. A forma, a realização, ela é da via minimamente invasiva. Exclusivamente a salpingofarectomia ou salpingectomia isolada são 3 pequenos cortes sob anestesia geral dessa paciente, interna no mesmo dia e vai embora no dia seguinte. Então, do ponto de vista prático, é uma cirurgia de pequeno porte, entre aspas, fácil de convencer pela cirurgia. No entanto, a deprivação hormonal e quando a paciente está na idade fértil, então assim tem todas essas outras questões que devem ser levantadas antes de indicar a cirurgia. Mas quando chegam para o cirurgião, elas já estão convencidas, né? Eu acho que esse é o trabalho do médico assistente que faz essa primeira abordagem, muitas vezes o ginecologista ou o oncologista clínico que viu o diagnóstico, viu a mutação, está acompanhando essa paciente. Nós temos que ajudar, obviamente, mas quando ela nos procura no consultório, ela já está convencida. Às vezes, o oncologista passa, Karine, te encaminhei uma paciente com mutação e tal, e ela nunca aparece. Então, é porque essa não se convenceu. Eu acho que existe... a gente tem que respeitar a opinião da paciente, tanto para a formação da sua família, ela ainda quer gestar, ela ainda não está convencida porque ela não sente nada, muitas vezes ela não conhece o câncer de ovário, não tem essa informação que nós temos sobre a morbidade da doença, mas o nosso papel é respeitar a autonomia dela, mas explicar isso. O câncer de ovário é muito agressivo, é o que mais mata dentro do câncer ginecológico, e essa prevenção cirúrgica ela é muito boa, interna num dia, vai embora no mesmo dia, então realmente é menos mórbida a cirurgia em si. Fala mais alguma coisa, Rafael? Bom dia, obrigado pelo convite. Acho que o Dr. Jesus e a Karine já resumiram bem, uma paciente que sempre chega com dúvidas. Na minha prática, eu uso muito a Angelina Jolie, Eu digo que assim ela foi para mim ela é na verdade um marco, não só por ser uma mulher linda, mas famosa, bem-sucedida e casada com o Brad Pitt, Diz que ainda lhe fez mais famosa ainda. Então eu digo assim, olha, a Angelina Jolie resolveu, Eu digo assim, eu acho que na mama tem toda essa dúvida, tem outra metodologia, mas eu espero ansiosamente a cirurgia dela de ovário, Ela disse que ela prometeu que faria, Acho que pelo menos não foi divulgado ainda. A de ovário, ela fez a da mão, mas o ovário não. Mas o ovário ela já fez. É isso que porque eu estava em dúvida se ela já tinha feito ovário. Eu acho que agora mais atualizada nisso. Está separada do Brad Pitt, já está brigando lá pela herança, certo? E fez a alforectomia. Eu acho que foram 2 anos depois, eu não sei, acho que foram 2 anos. Diga lá. Ela fez a cirurgia profilática aos 37 anos. Eu, na época, quando surgiu, eu teria invertido, faz primeiro a alforé, depois cuida da mama, porque o ovário, ela tem uma história familiar pesada. Então, o reparo que eu fiz foi na sequência, Eu digo que ela ajuda um pouco na nossa conversa com o paciente, Mas eu concordo com o Jesus ali. A gente tem muita dificuldade ainda. Não é uma prática normal a gente trabalhar com cirurgia profilática,
Mas, sem dúvida, né? Claro, fica a brincadeira, mas eu acho que ela trouxe luz para um assunto que é muito atual, né? Acho que facilita porque a gente consegue conversar mais de perto com os pacientes. Mas realmente assim é uma dificuldade. Eu acho que a gente ainda vai ter que caminhar ainda para convencer nessas pacientes de que vale a pena fazer a ovarectomia, a salpingofarectomia. Eu tenho um outro ponto também, que eu concordo com o Dr. Jesus, na cirurgia profilática, assim, a gente normalmente tem uma dificuldade para o cirurgião falar sobre a questão uterina, porque né, vantagem não há, mas normalmente a gente acaba indicando a cirurgia da esterectomia, porque do ponto de vista de mortalidade não há acréscimo, não há dificuldade do ponto de vista técnico, e a gente acaba, na verdade, falando sim sobre a questão da esterectomia. Né? É isso que eu ia perguntar para vocês. E tem alguma questão, eu vejo às vezes alguma discussão em relação à esterectomia, em relação à saúde pélvica da mulher. A gente sabe que a esterectomia vai facilitar na paciente que não é portadora de câncer uma reposição hormonal, e até se fala, se o David pode dizer se tem algum dado novo, se existe realmente esse risco, mesmo que muito pequeno, das pacientes BRCA1 com carcinoma seroso de endométrio. Sim. Veja só, nós temos que rever vários conceitos em relação ao tratamento cirúrgico, a esterectomia. Vou citar alguns deles. Por exemplo, você mexer na tuba, você altera a fisiologia do ovário. Isso era no passado, quando se fazia cirurgias abertas. A esterectomia vai transformar, tirar o suporte anatômico, vai ter incontinência urinária. Isso é tudo coisa que não tem fundamento. No caso do carcinoma seroso, não é assim uma coisa tão marcante, mas existe várias séries mostrando que aumenta um pouco o risco de você ter um carcinoma de endométrio daquele agressivo, né? Que nessas pacientes mutadas vai de 3% a 4% em algumas séries. E como a paciente que é mutada, que vai fazer uma cirurgia profilática, não é essa paciente aqui, mas aquela que não teve câncer de mama, ela fazendo isso, ela pode fazer uma reposição hormonal que é a paciente ideal para a gente, que você não precisa preocupar com o útero, não precisa dar o progestágeno, a progesterona, só com estrogênio é a paciente ideal para fazer uma reposição. Então, juntando tudo isso e explicando o racional, tirando o medo de que ela vai poder ter a vida sexual, tudo normal, que não vai perder urina, que não vai mexer no tal do ponto G, que eu não sei onde é que fica. Essas histórias todas que se contou ao longo da... Convencer o pessoal que cuida de climatério, que é aquele ovário que produz um pouquinho de testosterona, você pode repor isso de outra maneira. Ou seja, nós temos muitas interfaces que precisam ser trabalhadas. E mostrar, e aí eu mostro o câncer de ovário. Eu tenho lá um PowerPointzinho mostrando, olha, é assim que a coisa... Ai, nossa, que horror! É isso mesmo. Essa paciente estava boa hoje, fez exame em dezembro, um caso real. Foi passear com a amiga para a praia e chegou lá em janeiro, o maiô não entrava. E ela estava com uma carcinomatose. Como o exame estava tudo errado, vamos lá cair de pau no laboratório. Não, estava certo, as imagens estavam certas. É que a doença é assim mesmo. O tiro aconteceu na virada do Réveillon, com os fogos. Bom, então a gente tem uma paciente com histórico de câncer de mama, aos 55 anos, BRCA mutada, e agora vamos entender por que a gente está sendo tão, assim, insistindo tanto, a mesa toda concorda com a importância da cirurgia profilática, né? E até relembrando os colegas ginecologistas que estão aqui, que veem pacientes mulheres jovens, o quanto é importante acolher a história familiar, porque, inclusive, naquelas pacientes com histórico familiar muito rico, que precisam também de testagem, para justamente a gente evitar o que vai acontecer a partir de agora. Bom, essa paciente, então, ainda não nos conhecia, ela ficou acompanhando com ultrassom transvaginal enquanto digeria o exame, a necessidade da cirurgia. Ela, em julho de 2020, tinha ultrassom transvaginal com miomas uterinos e os ovários normais. Já em maio de 2021, um ultrassom de abdômen com miomas uterinos e um cisto anexial direito simples de 2,3 centímetros. E em junho de 2021, um ultrassom transvaginal
com uma cavidade endometrial bem delimitada, regular, com endométrio heterogêneo, com uma espessura de 0,8, questionando a presença de pólipos, e um cisto anexial simples no ovário direito de 2,2 centímetros. Então, eu gostaria de perguntar para a doutora Leisa, que é a nossa colega especialista de esteroscopia aqui na mesa, como é que a gente prossegue uma investigação de paciente com pólipos endometriais? Eu sei que para vocês é muito da prática de vocês diária, mas nós, como oncologistas, até para a gente saber explicar para as pacientes qual exame que vai ser prosseguido, se ela vai para uma esteroscopia, como é que é esse exame de esteroscopia, se é um exame tranquilo, para a gente poder orientar melhor as nossas pacientes. Existem algumas limitações desse exame, complicações? Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite, parabenizar as colegas pelo modelo do evento. É um modelo de evento que a gente não tem o hábito de participar, a maioria é um modelo diferente, expositivo, e eu achei fantástico esse modelo, parabéns pela iniciativa. Bom, a minha principal área de atuação é esteroscopia e doença endometrial. Então, as pacientes que nessa situação que não se submeteram à esterectomia vão acabar, em algum momento, com muita frequência, com alguma alteração endometrial. De uma maneira genérica, com relação ao pólipo endometrial, tem uma infinidade de publicações a respeito do assunto, e tem 3 situações básicas de indicação, de investigação, e como a esteroscopia é considerado o padrão ouro de investigação da cavidade uterina, elas acabam indo para a esteroscopia sempre que essas pacientes tiverem acesso e houver possibilidade de fazer. Nas pacientes jovens, a indicação principal são aquelas pacientes que desejam engravidar e apresentam alguma imagem no ultrassom sugestiva de pólipo. Existe uma infinidade de trabalhos falando de alteração de receptividade e mesmo ação mecânica. Com relação às pacientes, então, na pós-menopausa, que seriam esse padrão de pacientes, o sangramento é a primeira indicação. Paciente com sangramento anormal é uma paciente que merece todo tipo de investigação. Esse padrão de sangramento não depende nem de quantidade, nem de coloração. Qualquer padrão de sangramento, seja um sangramento em pequena quantidade, marrom, ou um sangramento tipo menstruação, nós consideramos, a literatura considera como sangramento e tem indicação de investigação. E o outro grupo de risco seria o considerado os pacientes na pós-menopausa. Pacientes pós-menopausa, principalmente pacientes acima de 60 anos, se elas tiverem um perfil, entre aspas, hiperestrogênico, que são aquelas pacientes com um IMC elevado, são as pacientes que tiveram uma menopausa tardia, enfim, esse perfil de pacientes também, existe a indicação formal de realização da investigação e a principal ferramenta é a esteroscopia. A tendência atual é de simplificar ao máximo a realização da esteroscopia. Então, existe o padrão de esteroscopia ambulatorial, que se faz principalmente dentro de instituições por uma questão prática, que é a questão de equipamento, esterilização de materiais. A esteroscopia ambulatorial ela consegue resolver de uma maneira mais simples a biópsia em algumas situações menores, retirada de pequenas lesões. E a esteroscopia que a gente faz a nível de centro cirúrgico sob anestesia, que é o see and treat, que a literatura fala, que é você já ter um procedimento resolutivo com uma exérese completa, incluindo base da lesão. Se essa lesão for benigna, a paciente está tratada, e caso tenha alguma alteração, essa paciente vai ser encaminhada para tratamento posterior. Então, a simples condição de pós-menopausa,
se ela tiver uma idade mais avançada, se ela tiver uma síndrome metabólica, obesidade ou uma situação semelhante, e se ela tiver sangramento, essa paciente tem indicação formal de realizar a esteroscopia. Incluímos nesse grupo as pacientes usuárias de tamoxifeno também. As pacientes usuárias de tamoxifeno, se o ultrassom ele identifica uma lesão do aspecto semelhante ou sugestivo de pólipo, e aí a colega ultrassonografista pode falar melhor para nós, também, principalmente nessa situação, a paciente tem indicação, então, de realização de esteroscopia. Essa paciente não usa tamoxifeno, né? Mas se a gente quiser depois conversar sobre avaliação endometrial também nessas pacientes, eu acho que seria interessante. Bruna, essa paciente também tinha uns cistos ovarianos? O doutor Jesus queria pontuar? pontuar? Eu posso fazer um adendo aqui? Lá na nossa instituição, nós operamos, em média, 3 casos de câncer de endométrio por semana. E nós não fazemos diagnóstico. Essas pacientes vêm da rede, o hospital é porta fechada, já vêm para operar. E qual que é a nossa realidade? Quando a gente vai ver a jornada dessa paciente, a história, ela ficou 9 meses aguardando uma esteroscopia, e depois ela fica mais 4 meses até chegar a gente. Essa é a média. Então, nós temos aí mais de 1 ano nesse trajeto. Por quê? Porque não tem disponibilidade para tanta gente fazer esteroscopia. Diante dessa realidade, nós começamos a estimular muito, inclusive em nível dos nossos alunos de graduação, a praticar a biópsia de endométrio. E os resultados foram muito bons. De que maneira? O ideal é você pegar uma pipele ou alguma mas às vezes nem a pipele tem. Então, nós idealizamos de fazer um procedimento propedêutico que custa 80 centavos, que é uma seringa de 10 e uma sonda uretral número 4, aquela bem fininha. E até os nossos alunos do 5º ano fazem isso. Sangrou, ou não gostei da cara, eu quero ver o endométrio. Você introduz isso no colo, 6 centímetros, e aspira. E aí eu mando para a Filomena. E nós temos, assim, eu gostei tanto disso que no meu consultório, quando chega paciente que pode pagar estereoscópio, pode pagar tudo, antes de qualquer coisa, e às vezes até sem avisar o paciente, quando eu estou fazendo um exame especular, eu já peço para a minha enfermeira para me dar a sondinha, eu tiro e coloco, não dói nada, porque essa sondinha ela entra indolor. E eu faço o diagnóstico seguramente de 85% a 90% das pacientes com câncer de endométrio dessa maneira. Mas que eu não consigo, o colo está fechado ou qualquer coisa, aí vai para a esteroscopia. Então, isso, e nós pegamos as pacientes que chegam para nós, para treinar os nossos alunos, falam assim, eu já sei que tem diagnóstico de câncer, mas faz o aspirado. Isso foi uma coisa fantástica. E acho que eu gostaria de ouvir a Filomena para dizer assim, a qualidade do material que chega, porque ela tem um movimento grande de endométrio, das amostras feitas por biópsia de endométrio, por esteroscopia ambulatorial e por esteroscopia cirúrgica. Posso falar? Bom, porque a esteroscopia ela realmente é um método bom para o diagnóstico, porque o esteroscopista vê, então eu acho que ela é uma ferramenta. Eu trabalho bastante, faço muito oncologia, mas trabalho com infertilidade, né, também. Então, assim, e a gente trabalha com muito esteroscopista, é evidente. Então, a esteroscopia é um método propedêutico, é para você olhar e ver. Agora, para obter a amostra, uma biópsia é melhor, uma biópsia a frio, uma biópsia... Normalmente eu gosto mais do pipele, mas não são todos os lugares que tem, né? E aí eu me entendo lá com os esteroscopistas, porque eles gostam de fazer a biópsia na fase proliferativa, de fazer a esteroscopia, e eu gosto da amostra na fase secretora, que eles não gostam de fazer. Então, a gente resolve e acaba dando certo. Para o câncer, é meio que óbvio, porque o câncer ele é uma lesão que está na superfície. Então, um aspirado vem, e isso é um recurso, porque a esteroscopia é um recurso
que está disponível para quem paga, para quem pode pagar, mas pode fazer no dia seguinte ou pode fazer no mesmo dia. Mas no serviço público são meses. Eu falei lá dos 14 meses, porque foi 14 meses que a gente levantou do ICESP, que a paciente fica porque é paciente SUS. Aí eu fui dar uma aula no Nordeste e eles falaram só 14, porque aqui é muito mais. Então, acho que é bom entender que quando se pensa em câncer, tem que ser meio que rápido. Então, e a gente não pode sobrecarregar uma fila que já está com limite, porque você não tem tantos, né, estereoscopistas assim, disponíveis para todo mundo, e está encarecendo também o método. E eu vou te falar, a amostra é boa. Eu faço imunistoquímica em todos os cânceres de endométrio, eu faço o perfil molecular completo, e para as infertilidades, eu faço todo o perfil imune imunistoquímico também. Tudo no material que é sempre um PIPELE ou um similar. Essa questão de estimular o ginecologista a fazer a biópsia ambulatorial, porque o Brasil é um dos países que menos se pratica isso. Quando a gente vai ver a Europa, como é que se faz, se pratica. Eu, quando dou essa aula, eu tenho uma plateia lá de 200 pessoas, eu pergunto, não precisa levantar a mão, mas quem daqui fez uma biópsia de endométrio no último mês? A pergunta está lançada. Ninguém fez. Por quê? Porque isso não consta no nosso... A gente olha com o colposcópio, faz tudo, mas essa paciente sangrou, ela está dizendo para você, eu tenho alguma coisa errada no endométrio, e eu sei que no dia seguinte eu vou dar diagnóstico para ela. Então, são aquelas coisas que são tão simples que a gente esquece. Só um comentário para contribuir dentro dessa questão. Sim, a maioria da literatura fala na biópsia de endométrio e é um exame de menor custo, é um exame eficiente. A questão, nós estamos falando de uma situação ideal e numa situação em que a gente tem acesso. Por exemplo, nós tínhamos a esteroscopia ambulatorial no hospital universitário e nós conseguimos acesso para essas pacientes de uma maneira muito rápida. Então, essas pacientes elas tinham essa possibilidade de realização de esteroscopia como um primeiro exame num curto espaço de tempo. Uma outra particularidade, quando nós temos um sangramento ou como nós temos uma doença difusa na cavidade uterina, o valor realmente você consegue uma quantidade boa de material pela aspiração. Agora, quando nós temos uma lesão mais localizada, quando nós temos um pólipo, quando nós temos uma lesão melhor, aí muitas vezes você não consegue uma quantidade suficiente de material ou você não consegue retirar pela biópsia, né? Existe, por exemplo, a biópsia guiada pela histerossono, que se fala bastante também, mas a esteroscopia te dá a visão. Então, assim, eu acho que, de uma maneira ideal, se você tem acesso, é uma condição. Você tem a imagem da cavidade, a imagem é indiscutível, é um exame belíssimo. Se você tem a lesão localizada, o valor vai ser. Agora, se você não tem acesso, com certeza, existe uma literatura enorme falando dos benefícios da punção aspirativa para diagnóstico da doença quando envolve a maior parte da cavidade uterina, ou pelo menos mais de 50%. É isso mesmo, concordo inteiramente. E tem uma coisa, se vai fazer esteroscopia, porque eu acho que a esteroscopia é uma coisa, a biópsia é outra, né? São duas coisas diferentes, né? Se vai fazer esteroscopia e a biópsia, o importante é lembrar que a biópsia não pode ter efeito térmico, porque se você precisar fazer imunistoquímica, você tem redução da expressão antigênica. Então, se a gente vai precisar, por exemplo, num câncer de endométrio, saber que, se for, né, quando é o caso, saber que tipo que é, qual o tipo molecular. Hoje não se faz diagnóstico de carcinoma de endométrio, ponto, né? A gente tem que dar todos. Então, acho que esses cuidados sempre, né, por isso que a gente faz sempre os tumor board, para estar bem claro que, né, são procedimentos que têm que ser coordenados para você não fazer um e prejudicar o outro, né, de alguma maneira. Uma perguntinha, com o bipolar também? Com quem? Com o bipolar também? Também. Tem efeitos... Porque tem, às vezes, morfologicamente, nem parece. Então, para dar um diagnóstico, não vai mudar grandes coisas. Mas, na hora que você vai fazer a expressão imunistoquímica, aí você vê que tem redução de expressão, e aí você pode ter,
interpretações. Eu vi o pessoal falando de fazer sem ser, né? Quer dizer, fazer um aspirado quando faz a esteroscopia, mas eu não sei, porque eu nunca nem vi como é que faz. Né? A questão, a pinça, por exemplo, quando você faz um procedimento sem anestesia num sistema ambulatorial, você tem que cuidar muito da dor, né? E diminuir o máximo o estímulo doloroso dessa paciente. E nós temos o equipamento que se usa, que é o esteroscópio cirúrgico, e o material que se usa para a biópsia é uma pinça milimétrica, muito pequena. Então, você também não ajuda muito o patologista na hora de fazer esse tipo de procedimento. Então, assim, é importante a gente ter em mente que você precisa oferecer uma quantidade mínima de material e numa localização correta, se for uma lesão localizada. E aí, isso você tem que, assim, dentro da técnica esteroscópica, você tem que usar das ferramentas que você tem para oferecer essa quantidade de material. A punção aspirativa, lógico, num procedimento, num processo difuso na cavidade, você vai ter uma grande quantidade de material, né? Vem sangue também, mas você consegue identificar. Então, esse cuidado a gente tem que ter. As pinças são realmente pequenas, mas você tem que, de alguma maneira, você tem que ter uma amostragem boa de material para possibilitar a interpretação do patologista. Só completando que o câncer normalmente é um tecido friável e esse aspirado ele funciona como uma biópsia de superfície. Você vem aspirando do fundo em direção ao colo e você vê dentro da sondinha aquele tecido friável que vem vindo junto com o sangue. E muito importante, esse material não é para fazer esfregaço, é para você colocar no formol, isso vai ser emblocado. E, na minha experiência e do nosso serviço, isso permite fazer estudos moleculares, até agora a informação molecular faz parte até do estadiamento do câncer de endométrio. Então, isso você precisa ter. E uma coisa não invalida a outra, mas eu gosto muito dessa interface com o serviço público, ou seja, faz seu aspirado. Se você teve diagnóstico de câncer, pronto, já resolveu aquela paciente. Aquele que tem um pólipo, que é o endométrio atrófico, se ela ficar esperando na fila, não tem problema. Mas se resolve uma grande porcentagem disso. E usar todos os métodos. O que me preocupa é que não se faz. Assim, na nossa experiência lá, a gente recebe paciente, eu te falei, a gente opera 3 casos de câncer de endométrio por semana, ninguém fez uma biópsia de endométrio. Os que vêm é a paciente no 14º mês da fila da esteroscopia. Eu li uma publicação britânica e no sistema de saúde deles, a partir do momento que a paciente tem sangramento, ela vai ser submetida a uma avaliação endometrial em 2 semanas. Então, eles têm um mecanismo de direcionar essa paciente para uma avaliação em 2 semanas, né? O que a gente não vê na nossa realidade. Sim. Bom, dando prosseguimento, então, Bruna, a gente tem uma paciente também, além desse pólipo do endométrio que vamos investigar, mas um cisto ovariano. Queria que você só nos falasse um pouquinho sobre a classificação, rapidamente, para a gente também se familiarizar com ela. Então, tudo começou com BIRADS e hoje a radiologia, a gente tem vários RADs para facilitar, padronizar aí o laudo, para ele ficar cada vez menos poético e mais objetivo. O ORADS da classificação de lesões ovarianas começou em 2019, foi refinando e hoje é usado tanto na ultrassonografia como na ressonância magnética. E a gente consegue, então, né, como todos os RADs de 0 a 5, estimar o risco de agressividade dessa lesão, desse cisto no ovário. Vale lembrar, já que a gente está falando desse paciente, que essa classificação não entra critérios clínicos. O único é se é menopausado ou não. Tá. Então, os outros critérios não, é só por imagem mesmo. Tá. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar as imagens para te nos mostrar o... Bom, essa paciente então fez uma esteroscopia. Ela tinha, então, uma lesão polipoide na parede uterina lateral esquerda, mais ou menos de 2 centímetros, e foi retirada, então, essa lesão.
Não sei se você quer comentar, se dá para ver as imagens, doutora Leisa? As imagens difícil, não né? estão muito Não, boas né? a serem interpretadas. Assim estavam no laudo. Mas, assim, não tem aquele aspecto de um pólipo com uma superfície regular, né, que leva a sugerir uma patologia maligna. Mas, assim, a gente não pode estabelecer um diagnóstico só por uma foto, né? Bom, essa paciente, então, veio com um anátomo patológico como um carcinoma endometrial, provável carcinoma endometrioide, com área de arquitetura viloglandular e sólida, não glandular. Aqui estão as lâminas que nós conseguimos, doutora Filomena. Eu queria que a senhora nos falasse um pouquinho sobre, conseguimos uma esteroscopia, a paciente foi bem avaliada, e esse foi todo o laudo que nós recebemos da biópsia. Isso era 2021. Como que hoje em dia deve vir um laudo de biópsia de... Hoje o diagnóstico ficou bem mais complexo, né? Quer dizer, você faz tipo e grau, sempre, né? Quer dizer, até a questão do grau é importante, saber se é endometrióide ou não, só que lembrar uma coisa, as biópsias são sempre da superfície, né? Da parte que é de fora do tumor. Quando você vai avaliar e fazer a correlação com uma peça cirúrgica, não bate. Frequentemente não bate, porque é diferente o que está na superfície do que está em profundidade. Isso nem acontece em outras localizações. Na mama mesmo, quando você faz uma COR, você pega várias áreas, você foge um pouco dessa heterogeneidade. Então, a gente tem aqui uma informação de uma lesão de baixo grau, mas que pode não ser uma lesão de baixo grau. E hoje se recomenda que, no momento da biópsia, já você tenha algumas informações. Então, por exemplo, o ideal seria o perfil molecular. Então, por exemplo, numa clínica privada hoje, isso é igual, sai esse diagnóstico ou nem sai, espera o perfil molecular, que implica em saber se ele é polimutado, se ele tem defeito de enzimas de reparo. Aliás, defeito de enzimas de reparo tem que entrar no momento do diagnóstico, em qualquer situação, até no serviço público, pelo menos é a única coisa que a gente ainda consegue fazer, e tem que ser feita aí por conta do risco de fazer, se der algum defeito de enzima de reparo, já encaminhar para o aconselhamento genético. E aí, não tendo poli, não tendo defeito de enzima de reparo, ver se ele é um P53 aberrante ou ele é um P53 normal e entraria dentro do perfil molecular não específico. Então, o ideal isso, nesse material de biópsia, nesse momento, seria isso. Muitas vezes engana, por exemplo, esse caso está parecendo provável endometrioide, mas muitas vezes ele vai se confundir com células claras, né, e com o seroso de endométrio, primário de endométrio, né. Lembrar que ela tem esse carcinoma de mama, então você já fica com medo da histologia do tipo seroso, que seria o mais frequente, né, não ou mais frequente, mas proporcionalmente mais frequente entre as mutadas. Com esse diagnóstico, então, Bruna, essa paciente fez uma ressonância? Então, essas são imagens de ressonância ponderada em T2, aqui o plano sagital e aqui o plano coronal. A gente vê no útero, a gente vê uma lesão bem irregular no fundo da cavidade uterina. Não sei como está... Aqui para mim não está muito bom, mas a gente já vê infiltração do miométrio, né, menos de 50%, mas a gente já vê uma infiltração miometrial. Aqui no plano coronal, superfície superior esquerda, né, então essa lesão é infiltrativa, irregular. Bom, podemos passar. Na restrição, a gente... então, isso aqui é uma imagem de difusão. Aqui é um T1 pós-contraste e aqui um T2, todos no plano axial, no mesmo plano. Então, aqui a gente vê um realce heterogêneo pelo meio de contraste, a gente consegue ver bem o contorno uterino, que não ultrapassa camadas profundas do miométrio. Aqui a mesma coisa na imagem T2, bem morfológica. E a difusão, a gente vê celularidade, a gente vai ver, né, então, que tem uma área de restrição à difusão, que nos indica ainda mais falar de uma lesão agressiva. Além da lesão do endométrio, ela já tinha sido visto no ultrassom
né? No ultrassom ela não tinha, né? O cisto no ovário, e nos outros apareceu também, aqui na ressonância, a mesma característica que foi descrito no ultrassom, aqui imagem coronal T2, axial T2, e aqui um mapa DC de restrição à difusão, mostrando que essa lesão não restringe, e aqui nas imagens morfológicas mostra um cisto com parede fina, conteúdo homogêneo, né? Então, ele não tem septo, não tem componente sólido, não tem sinais de agressividade, assim como na difusão. Naquela classificação de ORADS, aqui pode passar. Então, né, não tem restrição à difusão também. Na classificação de ORADS, eles seriam ORADS 2, né? Por isso que eu falei, não tem os critérios relacionados a outros critérios clínicos, mas numa menopausada tem como fazer um controle em 1 ano, né? Se fosse uma paciente sem outras comorbidades, aí pela classificação de ORADS, a gente ia sugerir um controle por imagem em 1 ano, já que pacientes menopausadas a gente pode ver cistos, sim, mas geralmente eles são menores de 1 centímetro, que são folículos residuais. Mais de 1 centímetro já não é normal. Então, em outubro de 21, essa paciente foi para a cirurgia. Era, então, um carcinoma endometrióide do endométrio, grau 3, com invasão do miométrio de aproximadamente 61% do miométrio, sem invasão angiolinfática, não tinha comprometimento da serosa e não tinha comprometimento do colo uterino. Mas, infelizmente, aqui, doutor Jesus, o tiro foi dado. Essa paciente, então, junto com o tumor do endométrio, no ovário direito, apresentava um carcinoma seroso de alto grau, com uma ruptura e invasão da cápsula ovariana, tinha carcinoma seroso de alto grau presente no peritônio reto-uterino, sem comprometimento dos linfonodos, e então o estadio do endométrio era um FIGO 1B, e do ovário aqui ainda não totalmente avaliado, mas era um PT2A-N0. Até antes da gente passar a palavra para a doutora Filomena, que vai nos explicar, então, como que a gente resolve, né, essa situação, se eram 2 primários ou se era sincrônico, que é algo que a gente também vê, não é tão raro, né? Eu gostaria que os cirurgiões comentassem das particularidades. Essa paciente ela foi para uma cirurgia com diagnóstico de carcinoma de endométrio. Então, esclarecer para nós clínicos quais são as diferenças em relação à cirurgia de uma neoplasia de endométrio e quando a gente tem realmente uma suspeita de uma neoplasia de ovário. Então, o que se tinha no pré-operatório dessa paciente era que era um subtipo endometrioide, né, uma neoplasia endometrial visível no exame de imagem e o subtipo endometrioide, e que tinha algum grau de infiltração. A cirurgia padrão, então, dessa paciente seria uma esterectomia total com a salpingoforectomia bilateral e o estudo linfonodal. Tá? Se realiza também um lavado peritoneal diagnóstico, ele não muda o estadiamento, mas é de rotina, né? É de praxe a gente realizar isso para câncer de endométrio. E nos subtipos não endometrioides, a gente ainda teria que fazer uma omentectomia inframesocólica. O que acontece nesse caso é que isso foi em 2021 e foi feita uma linfadenectomia pélvica sistemática, não foi feita pesquisa de linfonodo sentinela. Então, as lesões que são mais infiltrativas no miométrio, a gente tem, e foi feita, né, então, essa linfadenectomia pélvica, a gente tem que estudar o reto peritônio também. Tá? Isso é a cirurgia padrão, cirurgia sistemática. Nunca deixar, o cirurgião oncológico, ele não pode deixar de avaliar a cavidade peritoneal independente do subtipo, independente do que você vai operar. Eu vou operar um câncer gástrico, eu percorro as alças intestinais, e, eventualmente, antes mesmo de fazer a cirurgia, a gente indica uma laparoscopia diagnóstica, estadiadora, né? Então, a cirurgia padrão é isso, é uma esterectomia, salpingoforé bilateral, realizar o lavado e o estudo linfonodal. O método, como você vai fazer esse estudo linfonodal, aí vai depender da situação. Hoje em dia, a gente sabe que uma linfadenectomia sistemática, desde lá da renal até os vasos ilíacos, é mórbido, tanto no intraoperatório como no pós-operatório para essa paciente. Então, se entendeu e estudou-se que a pesquisa do linfonodo sentinela ele pode ser tão preciso quanto a linfadenectomia sistemática, considerando que o tratamento linfonodal do câncer de endométrio não é cirúrgico.
né? Esse estudo linfonodal ele é estadiador. Então, a gente faz isso. Mas como nessa cirurgia não está errado fazer uma linfadenectomia sistemática, né, o estudo, então, mas como foi feita, eu senti falta no anátomo patológico do estudo do reto peritônio. Acho que o que vem pela frente, né, acho que é a evolução realmente da linfadenectomia seletiva, e que deve realmente mudar o perfil desse subtipo de pacientes, até porque essa cirurgia ela é estadiadora, mas realmente ainda muito mórbida, né? A via de cirurgia também, né? Assim, eu acho que houve a cirurgia minimamente invasiva, ela avançou nesse cenário, né, do câncer de endométrio, então assim pode ser feito por via aberta, pode ser feito por via minimamente invasiva. Acho que ainda uma dificuldade ainda é a questão, a gente estava comentando um pouco aqui da estrutura dos serviços, né? Então, assim, ter o serviço montado para estabelecer essa curva de aprendizado da cirurgia minimamente invasiva, do reto peritônio, principalmente aí, né? Não tanto da linfadenectomia pélvica, mas da linfadenectomia reto peritoneal. Mas, sem dúvida, eu acho que aqui o que falta um pouco da informação, até pela questão da profundidade de invasão, né? Assim, além do que a Karine colocou, acho que a questão do ter o patologista no transoperatório para ajudar a definir essa questão da profundidade, porque assim, num G3 você normalmente já iria para uma cirurgia, pensando já na necessidade de uma cirurgia mais alargada, mais ampliada. Mais de 50%, né? E aí o patologista te dá a informação, né, no transoperatório de que tem mais de 50% de invasão. Isso aí realmente justifica você ir para o reto peritônio, e você tem uma estimativa aí de 30% a 40%, né, de positividade desses pacientes. Até assim, no caso dela foi negativa a parte pélvica, só que a gente realmente fica em dúvida em relação ao reto peritônio. Queria ouvir do Dr. Jesus ali como é que tem sido no ICESP Então, eu acho que na época de 2001 foi seguido o protocolo perfeito do tratamento, né? Era um câncer de endométrio, a imagem ovariana não era suspeita e foi feito a avaliação linfonodal com linfadenectomia sistemática. Hoje provavelmente faria com sentinela. E tem uma boa avaliação pélvica. Aqui, nós pegamos uma situação um pouco pior lá, que chega para nós, o paciente só faz estereia e salpingofarectomia sem nenhuma avaliação. Aí vem o achado incidental de câncer de endométrio. Isso é muito comum. E aí, o que a gente faz? Aqui eu já tenho a amostragem pélvica para eu raciocinar. Vamos ver esse caso. A chance dela ter um linfonodo paraórtico comprometido com os pélvicos livres já cai muito. Não vou estar falando ali de 1,5% a 2%, porque você tem metástase isolada para paraórtico, mas não é a rotina. Então, nós, lá no nosso serviço, consideraríamos como já tendo a avaliação linfonodal, né? Não sendo um seroso no endométrio, também não tem nenhum problema de não ter feito a aumentectomia, que nós não faríamos também. Agora, ela ficou faltando, né, para ela fazer, também contemplar o ovário, a avaliação do aumento, né? Eu complementaria essa cirurgia com a aumentectomia e aproveitaria para fazer agora uma nova abordagem para, né? Acho que seria essa a solução. Primeiro, acho que a gente pediu, essa paciente já veio operada para a gente, mas o colega que a operou, ele já pediu ajuda para o patologista, inclusive para a gente confirmar, né, essas duas neoplasias diferentes, porque a gente pode até, às vezes, ter endometrioide no endométrio e no ovário, né? Esses tumores ditos sincrônicos, quer dizer, ao mesmo tempo, ao longo da cavidade uterina, isso vale também para colo, né? Colo, endométrio e ovário. Quer dizer, você ter tumores em 2 ou 3 localizações, já vem a questão do sincrônico. Quando é endometrioide, que é o tipo do endométrio era endometrioide,
é mais comum você ter o sincrônico ovário. Só que essa condição dela, se vocês estão pensando no novo estadiamento da FIGO, que vai jogar o ovário para lá, já não cabe, porque ele é um G3, então já está totalmente fora. Aquilo só vale para tumores de baixo grau, minimamente tem que infiltrar menos que 50% do miométrio, e o do ovário tem que ser igual. Então, ele está fora. São duas, quer dizer, lógico, obviamente tem que confirmar essas histologias, porque às vezes não tem nada a ver com quando a gente recebe de fora. O do ovário, e eles são dois tipos totalmente diferentes, patogêneses diferentes, então são dois sincrônicos. Então, tem dois tumores, tem que ser feito 2 estadiamentos, e aí o tratamento vai ter que contemplar esses 2 estadiamentos. Né? Me preocupa esse G3 no endométrio, porque às vezes a gente tem seroso de endométrio, porque ela tem um CA de mama antes, e era um triplo negativo. E ele parece o endometrioide, só que é aquele seroso 7 que a gente fala, né? Que é o seroso que é sólido, pseudoendometrioide ou transicional, e que é o mais frequentemente a variante morfológica do seroso, que, né, acaba se associando mais no ovário, quando é no ovário, à mutação do BRCA, mas você acaba vendo esse padrão em outras localizações onde você tem tumor seroso. E é interessante porque quando o seroso, a gente discutiu isso ontem, não foi ontem, não foi hoje, não foi ontem mesmo, que era o seroso de ovário tem origem na tuba uterina, o seroso de alto grau, né? Ele tem origem na tuba uterina e que vai fazer esse tumor no ovário. Mas é interessante porque tem alguns que retrogradamente fazem no endométrio também. Então, por exemplo, nós patologistas vamos usar o WT1 para definir o tipo histológico seroso, diferenciar o seroso de endométrio, que normalmente é negativo, do seroso de peritônio ou de ovário, que é positivo. Mas, às vezes, você vai encontrar um positivo no endométrio, e a origem é tubária, mas fez uma semeação intracanalicular para dentro da cavidade. Então, quando a gente tem 2 tumores, assim, é bom investigar bem se a gente não está no mesmo tumor, aí, no caso, seroso, primário de tuba, fazendo um tumor no ovário e fazendo um tumor no endométrio, ou se são, de fato, os dois tumores. Se for endometrioide aí, G3, são 2 tumores mesmo, não tem, né, como discutir. Só desculpa interromper um pouquinho, Duda. É que você tinha perguntado do estadiamento, né, do tratamento cirúrgico da paciente, da doença peritoneal. Eu estava aqui pensando, quando eu fiz residência, o estadiamento do linfonodal, a gente fazia, né, paciente no câncer de endométrio, era aquela incisão mediana ampla e vinha derrubando os linfonodos, público e vinha derrubando tudo, assim. É mórbida, muitas vezes a nossa alegria era receber os anátomos patológicos, 50, 60 linfonodos ressecados, e muitas vezes os linfonodos positivos, que foi uma cirurgia enorme e que era o conhecimento da época, mas assim, a gente não mudou o prognóstico dessa paciente. O conhecimento veio vindo e a gente percebeu, a gente aprendeu que a doença linfonodal no câncer de endométrio não é tratado com a cirurgia, né? Eventualmente, um bulk linfonodal, algo grande para poder distribuir a dose da radioterapia, você pode ter algum benefício, mas não é isso. E até no próprio câncer de ovário, né? Que, vendo o caso em tela, a indicação de estadiamento do reto peritônio seria, nesse caso, que a paciente que acaba não fazendo uma quimioterapia perioperatória, né, mas então a gente acaba tendo que fazer então o estadiamento linfonodal. Só que hoje a gente também tem informações que a doença linfonodal do câncer de ovário não é o que determina o óbito dessa paciente, não é o que vai alterar a sobrevida. Então, assim, e também é um caso de neoplasia sincrônica, né? O que eu quero dizer? Às vezes, um pouco mais de informação acaba ajudando o patologista a nos dizer o que está acontecendo, se tem relação com câncer de mama, se não tem, se é a mesma doença, enfim. É difícil, né? Acaba sendo difícil porque a gente tem uma cirurgia um pouco mais mórbida para oferecer, mas não necessariamente vai mudar a sobrevida dessa paciente, né? Então, enfim, no livro acaba dizendo que é uma coisa, mas se a gente vai trazer algum benefício para ela fazendo essa exploração, na verdade, acaba ficando um pouco incógnito. Você está angustiada, você tem que voltar lá para tirar o linfo por conta do ovário, né? O reto peritônio. Se a gente pegar, não é exatamente o caso, mas o estudo Lion, que mostra que quando o linfonodo na imagem está normal,
a linfadenectomia não acrescenta benefício. Então, estava, né? Acho que dá até para voltar nas imagens que não tinha linfonodo parótico comprometido. E ela vai fazer quimioterapia, né? De qualquer maneira. Então, ela já tem indicação. A gente não muda isso, exatamente. Aí é nesse momento, né, doutor Jesus, que a gente pega o telefone e liga para a doutora Bruna, para o doutor Jorge, dá uma olhada aí, eu quero saber se tem linfonodo, olha para mim. Hoje, o que modifica para a gente da oncologia clínica, de ter essa informação do linfonodo, apesar de não mudar como vocês falaram, o prognóstico, mas a gente muda o tratamento sistêmico. Então, essa paciente ela passa a ser um estágio 3, e isso, uma paciente BRCA, ela tem indicação de tratamento com inibidor da PARP, que a gente sabe que vai ter um benefício, né, na manutenção dessa paciente. Então, acho que o que me angustiou aqui é a gente não ter essa informação também do aumento, né, ou se ela tem peritônio extrapélvico, porque isso a gente também modificaria a nossa conduta. Vou fazer uma piada. Quando acontece isso lá, aquela paciente com IMC de 45, a gente convida o oncologista para entrar no campo com a gente. Você quer mesmo magrinha? Esse linfonodo? Essa joga beach tênis. Eu acho que eu mudei de ideia, não precisa. Exatamente. Bom, doutora Filomena, essa é a imunohistoquímica, a primeira mais acima, que na época, em 2021, foi tudo que nós recebemos de avaliação da paciente. Hoje, com certeza, se viesse um laudo, claro que lá da senhora, né, porque nem sempre essa é a nossa realidade, como ele viria? Ele está... Bom, primeiro que... Bom, ele está totalmente incompleto, óbvio, né? Porque, por exemplo, está lá um P16, que eu tenho certeza que foi feito, porque quando você faz P16 sozinho, é só para saber, é cólon ou é endométrio, né? Quer dizer, para dizer HPV ou não HPV, porque só... Mas tem uma outra utilidade do P16 que a gente usa hoje, que é para fazer par com o P53, que, pelo que eu estou vendo, não foi feito. O P53 é fundamental, porque ele é um fator prognóstico já conhecido há bastante tempo. Só que você tem que fazer sempre junto com o P16 para poder valorizar o padrão de expressão aberrante. Porque tem alguns padrões que são anormais, e aí você fica em dúvida, mas é aberrante ou não é aberrante? Não está quase tudo, está meio estranho, está citoplasmático, então você faz o P16 junto, que ele também vem aberrante. Então, então nesse sentido. P16 positivo não quer dizer nada, porque eu não sei o que quer dizer P16 positivo. Ele é positivo normalmente, sim, ele é positivo em padrão mosaico. Quando ele está totalmente difuso, ele é patológico, e quando ele está totalmente negativo, ele é patológico também. Inclusive, é uma informação importante prognóstico no seroso de baixo grau de ovário, né? Então, assim, ele não está ajudando nada aí, porque P16 positivo, eu não saberia o que quer dizer. Dizer que é CK7 focalmente positivo, CK7 todos os ginecológicos são. Vimentina positivo, todos os endométrios são. Quer dizer, e o WT1 negativo favorece ser um primário de endométrio, não um secundário né, pensando em ovário. Então, aí... o que é estranho é o receptor de estrogênio negativo, porque sempre um pouquinho acaba tendo, né, mesmo que seja baixo, né? Em todo caso, é um G3, vamos entender que talvez seja por conta disso. Já a imunistoquímica do segundo, Pax8 focalmente, Pax8 CK7, a dupla para falar de primária endometrial, RE focalmente positivo, como eu falei, o seroso também dá, WT1 positivo, seroso, né, também dá. P16 veio negativo, aí já preocupa, porque o que quer dizer P16 negativo? Já fico pensando se não é um padrão aberrante também, né? Quer dizer, deve ser, e também não tem o P53. Ou seja, o perfil, mas de qualquer maneira, comparando um com o outro, a gente já vê que são dois tumores diferentes. Ou seja, dá para concluir que não é a mesma neoplasia de um lugar para o outro. São dois tumores. A única coisa aí que precisaria, né? Talvez só para definir um pouquinho melhor o tipo histológico, né? E, por exemplo, aquele endométrio lá, ele pode ser um células claras, porque ele é RE negativo, tá? E ele é WT1, ele é negativo, de repente ele é um células claras. Aí a gente colocaria hoje uma anapsina, que é um marcador de linhagem endometrial. Quando você está pensando aí, não é o caso, mas tipo num tumor que seja mesodérmico, né? Mesonéfrico, né? Aí você vai incluir um GATA3, né? Também. E outra coisa que hoje a gente faria de rotina em todo endometriose de qualquer localização no endométrio tópico ou não, seria aí fazer o perfil molecular, que ele entraria as enzimas de reparo, é obrigatório,
Hoje, né? Então, independente. Aliás, a enzima de reparo é obrigatória independente do tipo histológico no endométrio. Se fosse carcinosarcoma, podia ser o que for. E o P53, e a depender aí da morfologia, do estadiamento, a gente consideraria o poli, né? A mutação poli para ela também. Se bem que o caso dela, acho que não deve estar fora. Doutora Filomena, e aproveitar, quando que a senhora sugere ou faz em todos os laudos o HER2? Faz só nos serosos? No não, faço. Bom, atualmente faço em todos. Mas a recomendação é que nos tumores de alto grau, por exemplo, esse merece um HER2. Tá? Eu, atualmente, até por conta do DESTRI, do 02, Pantumor, faço em todos os tumores, porque eu acho que é uma ferramenta que vocês poderiam, né, ter na mão na hora do desespero. Falei, bom, não sobrou nada para fazer para essa paciente, quem sabe vou bloquear o HER2, ou quem sabe vou usar um ADC para ela. Né? Então, mas até bem pouco tempo era para os tumores de alto grau. Então, era o seroso ou um endometrioide de alto grau P53 mutado. Né? Então, teria que ter o P53 também, porque poderia não ser. Mas, atualmente, com o ADC, entra tudo, a gente faz, né? E aí só que aplica um critério diferente de avaliação, né? Porque quando é seroso e você está pensando em detectar o HER2 positivo mesmo, a gente tem um sistema que é para o seroso de endométrio. Quando você está pensando em ADC, usar só a expressão proteica para te levar a droga, aí você usa o gástrico, da transição esôfago-gástrica, que é o sistema de classificação dos patologistas. Então, hoje, para mim, o HER2 entra porque eu acho fantástico saber se tem a expressão dessa proteína ou não, ainda que a informação deixe a gente triste no sentido de que você está diante de os tumores que vão expressar HER2 vão ser os mais agressivos. Aqueles bonzinhos vão ser negativos mesmo, né? Eu acho que essa informação do sistema da testagem é importante até que o oncologista coloque, né? Nem todo patologista é especializado. Isso é bom colocar, porque os patologistas estão meio atrapalhados e acaba todo mundo usando o sistema da mama, que não é em nenhuma localização ginecológica. O que era que quando a gente tinha do seroso de alto grau, os estudos mostrando benefício do tratamento específico para o HER2, você usar o tratamento que é da Natália Abuso, uma padronização que é da Natália Abusa, que ela acabou adaptando para o endométrio, que era o positivo, aquele que tem mais de 30% de células com expressão forte, ainda que seja parcial, ou então que eram duas cruzes, ou seja, 10%, mais que 10% de moderado a intensa, com FISH positivo. Então, estava indicado o FISH. Para ADC, ninguém precisa saber de FISH coisa nenhuma, só que você teria que ter uma expressão de 3 cruzes, ou então de 2 cruzes no estudo, mas no estudo original, né? Mas que na aprovação é só 3 cruzes mesmo. Essa paciente realmente foi para ampliação cirúrgica, então ela teve um apêndice secal sem malignidade e o aumento estava comprometido por um carcinoma seroso de alto grau metastático, o resto dos linfonodos livres e tinha uma biópsia de peritônio abdominal também comprometida com seroso de alto grau metastático. Então, a gente ficou com uma paciente FIGO 1B no endométrio e um seroso de alto grau do ovário, FIGO 3B. Bom, e aí, Maria Eduarda, o pessoal da mama está se achando ultimamente com o HER2 low, mas mal sabem eles o que a gente está passando no endométrio ultimamente. Queria que você nos explicasse um pouquinho sobre essa nova classificação não, mas sobre o uso da classificação molecular no câncer de endométrio. Então, rapidamente, a doutora Filomena já pontuou, né, como é importante hoje a gente não aceita mais um laudo de biópsia, de dado patológico de endométrio sem um perfil molecular, porque a gente aprendeu, a gente saiu daquela classificação que a gente tinha de tipo 1, tipo 2, que a gente aprendia e tinham características clínicas, né, de cada um desses tipos. Então, aquela paciente padrão, obesa, hiperestrogenismo, hiperplasia endometrial, e aquele tipo 2 mais agressivo, paciente com endométrio atrófico, pacientes magras. E a gente veio, então, conhecer que a neoplasia de endométrio é uma doença muito heterogênea. E, a partir desse estudo, né, desse perfil biomolecular então, do câncer de endométrio, a gente consegue classificar em 4 subtipos, pela presença
de deficiência das enzimas de reparo ou não, pelo número de cópias desses tumores, e esses 4 grupos eles têm prognósticos muito distintos, então isso ajuda a gente a prognosticar melhor essas pacientes. E hoje a gente tem trazido isso também para o tratamento. Então, a gente vê aquelas pacientes com polimutado, né, são pacientes de excelente prognóstico, e hoje talvez vá mudar a nossa conduta futura quanto à indicação de tratamentos adjuvantes. A gente tem um grupo de um perfil prognóstico muito ruim, que é o P53 anormal. A gente vê na curva em vermelho essas pacientes com uma sobrevida livre de progressão muito inferior aos outros grupos. E a gente tem um grupo intermediário de prognóstico, que são aquelas pacientes com deficiência de enzimas de reparo ou aquelas sem uma especificação, que, na verdade, contemplam quase 50% das pacientes, seriam aquelas endometriose, grau 1, grau 2, e também é um grupo heterogêneo, porque podem ter receptor hormonal positivo ou não, então a gente ainda está aprendendo até dentro desses grupos como é que a gente vai tratar melhor as nossas pacientes. E eu gostaria só que a doutora Filomena pudesse comentar para a gente a outra grande modificação que a gente teve, né? A gente teve uma atualização do estadiamento da FIGO 2023. Então, a gente antes tinha a gente sabe que o estadiamento do câncer de endométrio ele é cirúrgico, mas a gente usava muito nos nossos critérios o critério anatômico, né? A infiltração das camadas do miométrio, como é que essa neoplasia estava em relação às estruturas da pelve. Só que hoje a gente incorpora critérios histológicos como o subtipo, como a invasão linfovascular. Então, o que seriam os critérios mínimos hoje para a gente ter num laudo anatomopatológico, até para a gente poder classificar essas pacientes adequadamente. E eu sei que também teve muito conflito, né? Muitas críticas, algumas pessoas gostando ou não desse novo estadiamento. Eu gostei. Respondo as que gostei. Eu sempre sou minoria, né? Quando a gente faz as discussões, todo mundo fica nervoso. Eu falei, eu não sei por que tanto nervoso, porque, na verdade, e me espantou, né? A FIGO é um pouco meio retrógrada, assim, nesse sentido de demora muito para incorporar os novos conhecimentos, né? Mas aí, no caso, ela saiu bem rápido, antes da JCC, porque a proposta da JCC do TNM, já na quinta edição, era colocar, além do estadiamento anatômico, o estadiamento prognóstico, tanto que na mama ele vale. Né? A gente tem o estadiamento prognóstico, RE, se é triplo negativo, se é receptor hormonal positivo. E tem, inclusive, em alguns outros tumores. Na gineco não tinha nada. Até que o que foi colocado hoje como mudança de prognóstico? Primeiro, vamos esquecer o molecular. O que é anatômico? Alguém tem alguma dúvida que tem histologia agressiva, endometriose de baixo grau, e o resto é o resto? Então, não sei por que ficaram nervosos com isso, agressivo e não agressivo. Para mim, está ótimo. Que comprometimento vascular extenso, que seriam mais do que 5 espaços, é importante? Também todo mundo está de acordo. Então, ele também entra. Se você achou isso, você já faz um upgrade, não interessa se a lesão é inicial. Aquele sincrônico ovário endométrio, que é tudo de baixo grau, todo mundo concorda. Não, todo mundo concorda. Com isso, todo mundo concorda. Eu não sei por que tanto incômodo, porque essas condições entraram para estratificar melhor o estádio 1 e para definir melhor o estádio 2. Até aí, tudo bem. Aí é onde entra a molecular. Entra o molecular, porque se você tiver o molecular, porque você não vai ter em todos os casos, aí você vai usar as duas informações. Se for defeito de enzimas de reparo ou perfil molecular não específico, não muda nada. Se a gente olhar para as recomendações da ESMO, o que tem naquelas recomendações do artigo de 2021, da OACIN, né? Da OACIN? Tem o seguinte, falou, olha, se você tem poli, você tem uma recomendação de descalonar, é uma recomendação. Se você não tem poli, aí está aí o da direita, com a classificação molecular conhecida. Exatamente o que a FIGO fez 2 anos depois disso. Se você tem um P53 aberrante, você escalona, porque quem é que fica tranquilo com o tumor inicial? Entendeu? E aí você faz o perfil molecular, exclui poli, porque poli pode dar P53 mutado sem nenhum impacto prognóstico, e aí você escalona o seu tratamento. Fala, não, aqui não vamos brincar, não, que nós vamos ter surpresas daqui para frente. E o resto fica igual. Então, me parece muito lógico isso, e está up to date, tá até onde a gente conhece. Lógico, a gente não sabe ainda estratificar o perfil molecular não específico,
né? A gente vai atrás de receptor hormonal, vai atrás de HER2 para ver se ajuda, mas para poli a gente já tem dados suficientes para saber que, olha, é o tumor que vai ser, lógico, se for, bem entendido, estádio 1 e 2. Nós não estamos falando de estádio 3 e 4, porque aí não muda nada. Assim como quando você tiver um P53 no estádio inicial, que você vai escalonar. Então, assim, eu acho bárbaro isso. Eu achei para mim, ele conta tudo. Aí fala, não, mas ele é muito complicado. Não precisa decorar. Usa, olha, fica olhando. Por exemplo, no meu computador eu trabalho com 2 telas, e uma delas eu tenho todos os estadiamentos. Eu não fico decorando isso. Para quê? Né? Eu falo, como é que era mesmo? É um A3? Tá aqui. Então, isso não vejo nenhum problema. Então, assim, eu gosto muito. Tem um dado que eu acho importante, eu não sei quanto vocês fazem de poli de rotina, né? Porque o poli é importante, porque se eu achei um P53 aberrante e, de repente, o tumor não tem critério para fazer nada, ou tem critério, será que é poli ou não poli? Eu gosto de um algoritmo que foi criado por um grupo, inclusive eu já apresentei esse algoritmo, inclusive para o Mirza Mansur, lá, então ele gostou do algoritmo e tudo, que era você selecionar os casos de poli. Você pode otimizar. Porque, veja bem, se você tem um estádio 3 e 4, para que fazer poli? Não vai mudar, nem que seja, você vai continuar fazendo o que você faz. Tá? Então, você só vai discutir poli para estádio 1 e 2. Se você fez e deu enzima de reparo, já, que você vai fazer isso no momento do diagnóstico, alterada, também fazer poli é fração de possibilidade. De ser poli não vai te mudar nada. Ela é defeito de enzima de reparo, ela tem que ir para o David resolver se tem NIT ou não tem NIT. Enfim, não vai mudar nada. Se você tiver alguma característica de alto grau, por exemplo, o P53 está aberrante, ou então ele tem infiltração de mais de 50%, ou tem embolização vascular exuberante, aí sim você faz poli. Porque aí você pode descalonar. Senão, não. Não é bacana isso? Eu acho que isso é importante que a doutora Filomena está falando, até para os colegas que não têm tanta experiência no tumor ginecológico, porque tudo é acessível pela imunistoquímica, que é barato, é acessível, o plano cobre. O polimutado não, a gente tem que sequenciar, né? Existem algumas mutações hotspot, e esse teste custa caro e o convênio não cobre. Então, na prática, é o que a gente faz. Se a paciente vai mudar o tratamento adjuvante, eu acho que essa é a paciente que vai fazer o poli. É só que vai mudar, que importa. São os exos já são conhecidos, do 9 ao tal 14, e ele não é caro. Tá? Bem a verdade é que os convênios, nenhum convênio paga. Porque a gente, às vezes, acha lugares que só fazem o sequenciamento completo do gene. Aí fica mais caro. Gente, esse caso é tão interessante que você devia usá-lo para convencer a paciente que fez a teste e está em dúvida se deveria fazer cirurgia profilática ou não. Veja só, há 5 anos atrás, se ela tivesse feito a esterectomia, salpingoforectomia, né? Bom, deixa eu só passar aqui para o final do caso. Então, essa paciente foi tratada, quem ditou aqui a quimioterapia adjuvante foi o câncer de ovário, ela então fez carboplatina e paclitaxel por 6 ciclos e fez olaparib de manutenção de 2 anos, ela tem um término previsto para setembro de 2024. Foi uma boa tolerância. O olaparib, para os colegas que não conhecem, é um tratamento oral, costuma ser bem tolerado pelas pacientes. A principal queixa geralmente é fadiga e alterações laboratoriais com anemia leve. Esse é um tratamento que mudou a história das pacientes com câncer de ovário, né? Então, o olaparib e os inibidores todos da PARP a gente usa para as pacientes que têm alterações da recombinação homóloga. E realmente a gente vê aqui a diferença entre as pacientes que fazem o uso da manutenção em relação às outras no trabalho solo 1, mostrando em 7 anos 67% das pacientes vivas, o que para câncer de ovário é algo bem surpreendente nesses estadios 3 e 4. E aí essa paciente também fez bracterapia com término em abril de 2022. Cris, queria que você comentasse um pouco conosco sobre o tratamento de radioterapia e de bracterapia nessas pacientes com câncer de endométrio. Sim, obrigada pelo convite. A bracterapia é uma modalidade, né, de radioterapia, é uma modalidade em que a gente coloca a fonte radioativa bem próxima do tumor, então ela tem várias utilidades, mas o principal uso da bracterapia é realmente nos tumores ginecológicos. A bracterapia para o câncer de endométrio, na minha opinião, é um tratamento que a gente, né, indica a partir do estádio 1B, 1C. Claro que com fatores de risco
como a invasão angiollinfática, às vezes, quando a lesão ela é mais caudal ali no útero, então a gente tem esse papel da bracterapia como um controle local. No sentido de controle local, ela realmente aumenta essa sobrevida livre de recorrência, uma recorrência em fundo vaginal é realmente algo difícil de ser tratado, então, do ponto de vista de toxicidade e controle local, é uma modalidade muito boa para esses estadiamentos mais iniciais, intermediário, baixo, né? A toxicidade é uma toxicidade aguda, então a gente hoje tem bastante alternativas para tópicos locais, porque realmente não é um procedimento invasivo como no colo uterino. Então, do ponto de vista de conforto da paciente, não precisa de sedação, mas realmente é um cilindro, né, que ele é carregado com uma fonte radioativa, e essa fonte tem que carregar os 2 últimos centímetros ali do fundo vaginal. E, do ponto de vista de toxicidade tardia, a gente tem realmente que cuidar, porque isso implica em você levar a paciente para fisioterapia ginecológica, fisioterapia pélvica, porque a fibrose pode colabar as paredes vaginais, então, realmente tem que ter esse cuidado quando a gente indica braquiterapia. A radioterapia externa, para esse caso, realmente eu não acho que tem indicação, porque as cadeias linfonodais foram bem estudadas. É bem comum a gente receber também, às vezes, um paciente com um incidental de endométrio, mas sem avaliação linfonodal, e aí você aumenta as indicações de teleterapia ou de radioterapia externa. E hoje, claro, eu acredito que a classificação molecular ela vai impactar bastante nessas pacientes que têm um risco mais baixo. O poli, para nós, vai ser um excelente marcador daquela paciente que realmente vai precisar de radioterapia e daquele grande grupo que recebeu radioterapia, mas que, na verdade, não tinha um tumor de alto risco, né? Então, no sentido de minimizar, principalmente, a toxicidade tardia da radioterapia. Ela tem o teu papel, mas a seleção desses pacientes é fundamental e cada dia a gente vai conseguir fazer isso melhor, né? Bom, pelo interesse do tempo, vamos para as nossas mensagens finais. Então, realmente, a importância de a gente testar pacientes, né? O quanto mudaria a história final dessa paciente, ela ter, óbvio, ela tinha o teste, mas também ter seguido as orientações das medidas profiláticas, né? A gente está vivendo uma era de oncologia de precisão nos tumores ginecológicos e a gente entender essa biologia molecular está nos fazendo evoluir com tratamentos mais personalizados e mais eficazes. E, mais do que tudo, a mensagem que fica dessa mesa tão bonita é a importância do tratamento multidisciplinar, né? De esses casos serem discutidos caso a caso, porque um time como esse faz total diferença no tratamento das pacientes com tumores ginecológicos. Eu ficaria todo o resto do sábado aqui com vocês, discutindo mais sobre câncer ginecológico, mas, infelizmente, o doutor Jesus e a doutora Filomena ainda precisam ir para São Paulo, todo mundo tem família, é sábado, então eu queria convidar vocês para o nosso evento do ano que vem, que vai acontecer em 20 e 21 de setembro de 2025. Nós ficamos muito felizes com a qualidade da discussão de todas as mesas desse evento e esperamos revê-los todos no ano que vem para mais discussões e espero que mais atualizações e mais coisas legais para as nossas pacientes. Obrigada, gente.